Oi pessoal, é o Dr. Luiz Guilherme do canal Labinas Psiquiatria, tudo bem? O vídeo hoje é para você, pai, professor, que já deve ter visto alguma criança que começa a sentir dores de cabeça, dores pelo corpo, dor no estômago e fala para os pais que quer ir para casa, ou fica mais ansioso quando tá longe dos pais, ou até mesmo aquela criança que vinha num rendimento escolar bacana e começa a ter queda nesse rendimento. Você sabia que isso pode ser sinal de depressão na infância? Então o vídeo de hoje é depressão na criança. Eu separei dois vídeos, o primeiro, que é o de hoje, vai falar sobre depressão na infância até uns 12 anos e eu depois vou fazer um vídeo falando de depressão na adolescência. A depressão nessas crianças, ela vem tanto em meninos quanto meninas, mais ou menos na mesma proporção. É algo recente, porque até a década de 70, mais ou menos, acreditava-se que não existia depressão na criança, que era algo muito raro. E esses últimos anos, até a mídia tem falado bastante sobre isso, tem se visto que a depressão tem atrapalhado muito a vida das famílias, das crianças, e tem tido uma prevalência grande na sociedade, né? E como é que a gente identifica? Então, eu falei um pouquinho das dores, né? Então essa somatização é algo muito frequente em crianças. Estima-se que até 70% começa a se queixar de dores no corpo, dores de barriga, náuseas e dores de cabeça. É muito comum também a irritação, então oposição em relação aos pais, oposição em relação aos professores, irritabilidade, essa disforia é algo muito frequente. A criança também, por ficar mais desatenta, menos concentrada, tem queda no rendimento escolar. Esses são três sinais que você não vê tanto em adultos. Então, e que às vezes você nem imagina que possa ser depressão. Então é legal ter esse tipo de atenção. Mas que mais? Que mais a criança tem fora isso? Além dessa tríade, ela tem humor mais deprimido, com uma baixa autoestima, começa a se isolar, diz que é boba, diz que fala até palavras de baixo calão sobre si mesma, fala que não vai conseguir, se sente culpada, às vezes culpa-se por trazer preocupação para os pais, tem choros mais frequentes, brigas mais frequentes, é comum também morder colegas na escola, discutir em casa, discutir na escola, precisam ser liberadas mais cedo. A gente começa a ver esse padrão nesse tipo de criança. O humor fica mais deprimido, então esses choros, igual eu falei, ficam mais constantes, mais frequentes. Pode ter alteração no apetite, para mais ou para menos, embora o que mais se veja seja uma dificuldade em ganhar peso. Então não é nem a criança que emagrece, é aquela que tem se alimentado e não consegue entrar no padrão de peso que deveria. A alteração do sono não é tão frequente quanto no adulto. O adulto, muitas vezes, começar a não dormir, dormir mal, acordar à noite ou dormir muito, é o primeiro sinal de que alguma coisa vai errada. Na criança não, o sono pode sim ser alterado, mas não é tão frequente. A ansiedade de separação em relação aos pais é também algo que começa a ser considerado, tá bom? Sinais de desesperança, de falta de perspectiva, não querer mais contato com os amiguinhos que sempre gostava, as coisas que dão prazer, os interesses da criança começam a tanto faz, tanto fez, não começa a querer mais jogar futebol, brincar com amigos e fazer outras coisas, tá ok? Esses são alguns sinais clínicos de que há alguma alteração. Algumas crianças também, às vezes, começam a ter medo de escuro, medo de dormir sozinha, então, vez ou outra, pulam para o quarto dos pais, tá ok? A clínica é essa. O que pode levar a uma depressão na criança? Tem vários fatores. Sabe-se que hereditariedade é um fator muito importante. Então, ter o pai ou a mãe com depressão é um fator que às vezes aumenta até 3 vezes o risco da criança ter. Além disso, luto na família, então uma perda de um ente querido, uma morte de um dos animais, um cachorrinho, um papagaio, um gato, também é um fator. Traumas recentes na família, por exemplo, pais que têm discutido muito na frente da criança, inclusive, têm brigado bastante e não conseguem deixar isso só no âmbito dos dois, também influencia negativamente a criança. Alguns pais que acabam se separando, esse momento da separação também pode levar a um quadro depressivo. Crianças com doenças crônicas também podem ter,
tá bom? São alguns dos fatores. Claro que sempre falo nos vídeos, né? Abuso, então criança que apanha com frequência, abuso sexual também é um fator de risco, tá ok? Mas é muito frequente essa dinâmica na família alterada e às vezes ruim que leva a criança a desenvolver um quadro desse. E como que a gente faz o tratamento? O tratamento mais específico eu vou falar em outros vídeos, tá? Mas a priori o tratamento ele é multimodal. O que significa isso? São vários pilares. A primeira, pais. Os pais precisam fazer uma psicoeducação, entender o que é depressão, como manejá-la, tal. Então faz na consulta psiquiátrica isso e também em terapia. Pais muitas vezes, se estão com depressão, se tem algum quadro psiquiátrico, também precisam fazer uma terapia, algo do gênero, tá? Além disso, a criança precisa de terapia, passar com um profissional que ajude ela a entender esse processo, a criar novas expectativas, achar portas para a solução dos seus problemas e muitas vezes também é necessária a medicação, tá ok? Vou falar mais especificamente em outro vídeo, conforme eu falei, mas a ideia global é essa, tá ok? A criança precisa sim de um tratamento, seja qual for dessa base que eu falei, porque muitas delas, se não tratadas adequadamente, podem ficar meses num quadro desse e até podem melhorar depois de 9 meses, por exemplo, algumas melhoram sozinhas, só que metade dessas que não trataram vão voltar a ter um quadro semelhante, tá bom? Eu fico por aqui, peço para se inscrever no meu canal do YouTube, Labinas Psiquiatria. Se você gostar também, curte a página, curte esse vídeo e curta a minha página no Facebook, Labinas Psiquiatria também, tá ok? Um grande abraço, até a próxima.